Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Mais um programa Minuto com Deus que estamos realizando nesse sábado, e agradecemos muito a você que já está ligado conosco e você que ainda vai se ligar. Hoje nós estamos fazendo mais cedo a live, porque a gente tem um compromisso mais tarde ainda, mas com certeza você pode assistir depois, você que não pode assistir ao vivo, mas pode assistir depois, né? Então, queremos te agradecer e apresentar nessa noite os que estão conosco, né? Eu, o pastor Wellington, o pastor Naldo, aqui o missionário Rubens, a pastora Luísa e a sua filha, nossa secretária, que está aqui conosco e que brevemente daqui ela vai cantar. Amém? Ela vai louvar o Senhor. E o James, que está conosco, o missionário, chegou agora. Estava ali atrás, mas chegou agora. Amém? Então, eu quero nessa noite orar por você, pelo início, né? Que você que já está ligado conosco possa receber de nós que nos colocamos para servir. Justamente você receba na sua casa aí as bênçãos do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento. E Deus, nesse momento, ao qual nós nos direcionamos a Ti, para que abençoe este lar, abençoe esta pessoa que está nesse momento, Deus, nos ouvindo, nesse momento, Senhor, ligado no nosso programa. Deus, em nome de Jesus, abençoe ele em nome de Jesus, graças a Deus. Então, nós vamos dar início aqui com louvor, tá? E o James, né, vai louvar, eu passar para ele aqui. Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Quero dar uma boa noite e a paz a todos que estão aqui também presentes. Nós temos um convidado ali também que está nos bastidores. Não, estou aqui já. Amém. Então, eu quero que você que está aí na sua casa, você possa adorar ao Senhor com este louvor. Escolhi esse louvor aqui porque fala: entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha casa. Então que você possa fazer deste louvor uma oração agora nesse momento. Amém? Você que tem acompanhado a gente, você que tem nos seguido na página do Facebook. Então desde já eu quero adorar o Senhor com você. Que você feche os teus olhos aí na tua casa, onde quer que você esteja. Adore esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, de todo louvor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Sim, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Então declare nessa noite, diga pra Ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sim, Senhor, faz nas nossas vidas, Senhor. Faz sobre, Senhor, o teu mundo, Senhor, ao qual tu criaste, Senhor. Sara a nossa terra, Deus, porque precisa, Senhor, de um milagre. Aleluia, Deus. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto
que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluia, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, glória a Deus, amém. Então que o Senhor possa entrar. Eu creio que Ele já entrou na tua casa, amém. Então só recebe nessa noite tudo que Deus tem para você e para todos nós que estamos aqui nessa noite, compartilhando o amor do Senhor, amém. Passar desde já aqui a palavra, amém. Todos já apresentaram. E hoje quem tem a missão de levar a palavra, a mensagem de reflexão nessa noite é o nosso querido pastor Naldo. E eu quero passar nesse momento a palavra para ele em nome de Jesus, amém? Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês na sua casa, que a paz de Cristo esteja com todos, que é uma grande honra estar aqui, chegar a tempo de levar uma mensagem até a tua casa, e que você possa receber e Deus possa entrar aí na sua casa, transformar a sua vida, seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que é Ele que pode fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Que o milagre possa acontecer na tua noite, que você que está nos assistindo. Queria pedir que você compartilhasse com seus amigos, alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de Deus, que é sempre bom a gente ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar com você sobre o apóstolo Paulo no livro 2 Timóteo. Você que está com sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse ela lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e 8, somente esses dois. A gente vai comentar um pouquinho aqui, a gente vai hoje conversar sobre esse versículo, a qual o apóstolo Paulo ele ensina muitas coisas para a gente nesse pequeno versículo aí, amado. E desde já eu quero que você esteja conosco,
convide sua família para assistir e para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe, amado, você hoje foi um dia cansativo, está meio cansado, mas o Senhor, Ele quer aliviar esse teu fardo, amado. Ele quer tirar todo aquele peso, todo o atrapalho, todo o cansaço físico e mental. Que Ele venha trabalhar na sua vida, amado, conforme a tua fé, amado. Que Deus abençoe. Vamos direto para a palavra aqui em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, 7, diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente mim, mas também todos os que amarem a sua vida, ou a sua vinda. Amém? Somente esses dois aí que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que hoje a palavra é uma bênção. Falar do apóstolo Paulo, amado, é uma honra, é um presente de a gente estar falando sobre esse homem, que ele é um exemplo para cada um de nós. Mas eu quero, antes de começar, eu quero orar com você aí, que eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como é que está sendo o seu dia, a sua noite, como está iniciando, mas eu quero pedir que Deus, Ele possa abençoar a tua vida nessa noite. Quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, queremos te glorificar nessa noite, Pai. Eu te apresento, Senhor, cada vida que está aqui, Pai, e cada vida, Senhor, que está aí do outro lado nos assistindo, meu Pai. Deus, que o Senhor venha inclinar os seus ouvidos, meu Pai, e ouvir cada clamor, cada oração. Senhor, que essa palavra, meu Pai, mesmo que eu não consiga explicar, meu Pai, que o Senhor possa entrar no seu coração e na sua mente. Transforma, meu Deus, e dá entendimento e sabedoria, meu Pai, para que a gente possa entender essa palavra, meu Deus. Mas, Pai, repreende todo o mal, Senhor. Tira todo o empecilho, meu Pai, todo o atrapalho. Porque eu vim aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala com cada um de nós, meu Pai, aonde tiver uma pessoa ouvindo a tua voz. Que o Senhor possa entrar, Senhor, no seu lar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Falar um pouquinho desse versículo, onde o apóstolo Paulo, ele fala que ele combateu o bom combate. E é uma coisa incrível, amado, que a gente olha para nós, que a gente vê assim, como é que eu vou combater um bom combate e guardar a minha fé? Como é que eu vou combater um bom combate, entregar a minha carreira e guardar a fé? O mundo de hoje, difícil de andar, difícil de andar com Deus, difícil de acreditar, e difícil de estar no meio do pecado e manter a fé firme no Senhor, como ele manteve. O apóstolo Paulo, ele fala para o seu filho de ministério, Timóteo, seu irmão na fé, que ele fala para ele essas coisas, e ele diz que assim como ele fez, como ele passou, é para Timóteo passar também, fazer a mesma coisa que ele fez. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso, mano, preso em Roma. E ele fala isso aí para cada um de nós. Hoje ele dá um entendimento, um ensinamento muito riquíssimo para cada um de nós. Eu estava imaginando somente esse versículo, amado 7, ele fala do presente, do passado e do futuro. Ele diz que ele combateu o bom combate. Ele está falando, amado, do presente e do passado e do futuro dele. Nas 3 etapas dele, ele fala para a gente que como ele fez, que ele combateu muitas coisas. O apóstolo Paulo, se você for se aprofundar mais nesse versículo, você vai ver que ele combateu heresias,
combateu alguns falsos profetas, ensinou a igreja, educou os seus amigos e continuou lutando. As pessoas colocavam para fora de uma cidade, ele voltava, pregava de novo. As pessoas batiam, chicoteavam, jogavam para fora da cidade, ele voltava e pregava tudo de novo. Ele combatia, amado, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para ele. Tudo aquilo que não era daquilo que Deus tinha para ele, ele também veio combater. E ele fala aqui para a gente que cada um de nós também possamos alcançar aquela mesma coisa que ele alcançou, que era a sua vida eterna. Isso, amada, às vezes se torna muito difícil para a gente. Ele se entrega quando ele já sabia, amado, o que ia acontecer com ele, já estava pronto para ser crucificado, decapitado. Você imagina cada um de nós, amado, sabendo que vai passar pelaquela situação. E ele, em nenhum momento, ele se deixou levar. Ele se prendeu nessa vida terrena, mas ele disse que Deus tem algo melhor do que aquilo que ele estava passando. Sabe, amado, quando o apóstolo Pedro fala para Jesus, Senhor, Jesus está falando para ele que ele ia se entregar, que ele ia ter que passar por aquela situação. O apóstolo Pedro fala, Senhor, não faça isso. Porque é assim às vezes que a gente age, amado. A gente só olha para nossas coisas, assim, para a nossa vida terrena, e esquece das coisas de Deus. Jesus, ele fala para o apóstolo Pedro aí, para trás de mim, Satanás, porque tu só olha para as coisas dos homens, mas esquece das coisas de Deus. O apóstolo Paulo estava mais ou menos assim, amado. Ele estava firme naquilo que ele tinha certeza. Ele tinha certeza da sua salvação, com tudo o que tinha acontecido, amado. Ele disse que a sua carreira tinha chegado ao fim, mas que era para o seu amigo continuar fazendo, que ele já tinha combatido um bom combate, ele já tinha lutado uma batalha, já tinha vencido várias batalhas. Às vezes a gente também está assim, amado, combatendo um bom combate com Deus. E ele fala que ele combatia o combate, amado, não para se gloriar, porque ele não fazia nada por ele, mas sim somente o Senhor fazia por ele. E assim é a nossa vida hoje, irmão. Às vezes os combates que as nossas guerras que a gente vence, amado, o Senhor está vencendo conosco. As nossas batalhas, amado, que a gente vai vencendo, o Senhor está conosco. É Ele quem vence por nós, amado. Nós não somos nada, não somos ninguém sem a presença do Senhor, amado. Quem somos nós para vencer a batalha sem Deus? O apóstolo Paulo, ele venceu cada batalha, amado, que prova que o Senhor estava com ele. Mas ele fala, amado, que ele tinha certeza da sua salvação. E essa é a certeza que eu e você temos que ter, amado. Porque nós já se entregamos para o Senhor, amado. Nós temos que ter essa certeza, porque o Senhor, Ele todos os dias está falando com cada um de nós. Ele vai moldando, Ele vai tirando aquilo que não é do teu agrado, não é do agrado de Deus, para que você chegue num lugar que você esteja pronto. O apóstolo Paulo, ele estava pronto, amado. Ele se diz que ele estava como uma oferta viva ao Senhor. Como é difícil, amado, ser uma oferta viva ao Senhor, sabendo que vai acontecer algo com você, sabendo que o juiz, amado, que estava julgando ele nem olhou para a questão do juiz da terra, porque ele sabia, amado, que tinha um juiz acima de tudo, que era o superior a todos, que estava cuidando dele. O pastor, ele sempre fala daquele termo, né, que Jesus, ele não nos garante, ele nos garante que a gente que a gente não vai morrer, mas a gente vai ganhar a vida eterna.
há uma promessa para cada um de nós, amado. E a promessa de Jesus para cada um de nós nessa noite, que a morte ela vem para cada um de nós, Senhor. Agora, como é que você vai enfrentar a sua morte, amado? Muitos estão se preparando, amado. Muitos, amado, não querem nem que chegue essa hora. Mas a gente tem que olhar, amado, por essa mensagem, que o Senhor tem algo melhor para ti. Que o Senhor tem algo muito melhor do que isso que você está passando. O apóstolo Paulo, ele teve que combater muitas coisas, amado. Ele teve que dizer: chegou o fim. Eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Tudo aquilo que o Senhor me direcionou, me colocou para fazer, Ele fez. Ele viajou, amado. Ele abriu igreja. Ele fez discípulos. Fez amizade, criou. Ensinou, amado, e fez algo extraordinário. Combateu vários falsos profetas da época, muitos religiosos. Aí, amado, ele diz que ele combateu um bom combate. Como é que você está combatendo o seu combate nessa noite, querido? Como é que você está guardando a sua vida eterna? Como é que você está guardando a sua fé? O apóstolo Paulo, ele fala para o seu amigo Timóteo que um dia também poderia acontecer com ele, mano. Era para ele ficar atento, que aquilo passou com ele durante toda a sua caminhada com Deus. Toda a sua caminhada ali, amado, passou muitas coisas na sua vida. E ele passa para o seu filho na fé, diz para ele: ei, continua firme. Ah, mas vão me jogar para fora da cidade, vão dizer que estou errado, vão me bater, vão chegar. Mas acredita, amado, mesmo assim o Senhor está contigo. O Senhor tem uma obra te aguardando, amado. O Senhor tem uma coroa da justiça, como diz o versículo, te aguardando. Porque, amado, você já fez a tua parte. Você combateu o bom combate. Você terminou a sua carreira. Você guardou a sua fé. Sabe quando ele fala que ele terminou a sua carreira, mano? É uma caminhada longa andar com Jesus. E ele diz que todos os dias tem um obstáculo na nossa frente. Você tem que pular. Você tem que se desviar dos obstáculos. A caminhada continua, amado. Mas muitas coisas vão acontecer no meio do caminho. Vai aparecer muitas pessoas, muitos falsos profetas, muita gente querendo tirar da presença de Deus. Sabe, eu sempre falo que nessa caminhada vai aparecer mais lombada. Vai aparecer os muros. Vai aparecer, amado, sabe, aquelas muralhas na tua frente. Mas o Senhor, Ele diz que Ele é o Deus que quebra a muralha. Ele é o Deus que derruba essas lombadas. Ele é o Deus que quebra tudo aquilo que vai cair na tua frente, amado. Tudo aquilo que se levantar diante de ti é para cair. Tudo aquilo que se levantar, amado, vai cair diante de ti, porque tu é filho de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele ensina para mim e para você, amado, num versículo riquíssimo, que ele mostra para mim e para você nessa noite, como a gente pode combater um bom combate e guardar a nossa fé, amado. Amado, tudo pode estar acontecendo do seu lado, mas acredite num Deus que está do teu lado. Pode cair, amados, pessoas estão do teu lado caindo, mas você está de pé, porque você tem uma promessa de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo, ele não estava nem preocupado com as pessoas que iam tirar a sua vida, que iam ferir ele, iam fazer aquilo que... Mas ele estava guardado por Jesus. Jesus se alegra muito quando você se entrega e diz: ei, eu fiz a minha parte, Senhor. Eu te entrego, Senhor, a minha vida.
Até o próprio Jesus, amado, ele entrega a Deus seu espírito. Como é que você está andando diante de Deus nessa noite? Ele fala, amado, para a igreja. Ele fala, amado, para as pessoas. Como é que você está diante de Deus? Como é que você tem combatido o bom combate? Como é que está a tua vida diante de Deus, amado? Será que você tem tirado um tempo para ouvir a palavra do Senhor? Será que você está combatendo aquilo, amado, que aparece todos os dias na nossa frente, que vai alegrar às vezes os teus olhos, vai encher o teu coração, mas aquilo é cilada do inimigo, amado? Guarda o teu coração, guarda a tua fé, deposita a tua fé em Deus, amado. Deposita a tua fé, a tua perseverança, a tua obediência no Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve obediência, ele foi perseverante, ele guardou a sua carreira, ele combateu o bom combate e ele guardou a sua fé até o final. Que a gente possa fazer a mesma coisa. Você que está nos assistindo, amado, possa ser que você nem entenda ainda direito o Evangelho, mas o Senhor hoje, ele vai abrir, Senhor, o teu entendimento, vai colocar e vai plantar uma semente aí no teu coração, amado. Assim como o apóstolo Paulo, ele pregava, que hoje também possamos pregar e semear aí no teu coração uma semente de Deus, e que você possa guardar a tua fé no Senhor, amado. Só Ele que vai te dar uma vida eterna. Sabe, amado, a coroa está logo lá na frente te esperando. A tua carreira está chegando, amado. Tua carreira está chegando. Então guarda a tua fé. Combate um bom combate aqui na terra, Senhor. Que o Senhor tem o melhor para ti, amado. Ainda que tu morra, o Senhor tem uma coisa extraordinária te aguardando, que é a coroa da vida, amado. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu não quero prolongar muito, mas eu vou deixar para os irmãos comentar também um pouco. Que Deus te abençoe nessa noite, amado. Que você possa ficar com essa mensagem do apóstolo Paulo, que ele combate o presente, passado e o futuro. Quando ele diz, amado, que o futuro te espera uma coroa da vida, uma coroa da justiça, amado, está te esperando. Mas para você chegar lá, você tem que combater um bom combate aqui atrás. Você tem que guardar a sua fé e alcançar essa vida eterna. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos passar para o pastor aqui falar um pouquinho sobre essa mensagem, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Nesse momento a gente fica aqui refletindo, né? Como nós fazemos na igreja, né? Quando o pastor está pregando, a gente está sentado e refletindo justamente sobre aquela palavra, né? E eu coloquei agora aqui, falando assim, estamos sim combatendo um bom combate, né? Porque do momento que nós se decidimos por Cristo, começou justamente a luta e esse combate, né? E esse combate ele está vindo, então, como diz Paulo, quando ele se colocou e aceitou Jesus, eu vejo muito um versículo que fala, uma das passagens na conversão de Paulo, na hora que Ananias vai orar por ele, Ananias diz que ele é Saulo, aquele que persegue o teu povo, mas ele diz assim, o Senhor diz, vai, porque esse vaso, ele verá quanto sofrerá pelo meu nome. Para você ver, amado, ninguém veio aqui, ninguém saiu de lá do mundo. Eu creio que no mundo que nós falamos, o sofrimento é lá. Aqui não é sofrimento. Aqui a gente tem justamente o que Paulo diz, combatido um bom combate. A gente tem corrido justamente para chegar no final,
porque nós sabemos da promessa, que é a vida eterna. Então Jesus ele foi muito grato com Paulo, que Paulo, por ser o que era, o Senhor o escolheu, né? Então o Senhor ele não tem escolhido pessoas que justamente não crê em nada. Paulo ele cria que a religião, né, a qual ele, sendo saduceu, né, ele ia mesmo impedir que alguma coisa viesse para impedir que crescesse a religião deles. O que Deus fez? Trouxe ele, porque agora ele vai ver, porque agora eu vou usá-lo. Então Deus ele tem nos usado. Você que já aceitou Jesus, procure se colocar verdadeiramente, para que Deus te use, porque você vai chegar justamente até Paulo. Paulo é o meu ídolo. A gente não pode dizer isso, né? Mas não, Paulo é que eu gosto muito, admiro muito. Ali, pessoas quando gostam dizem, meu ídolo, né? E a palavra de Deus diz que a gente não tem ídolo, né? Nós só temos um Deus todo maravilhoso, né? Uma inspiração. Então ele me inspira muito, porque eu acho assim, justamente o que ele fala nessa palavra. Eu tinha até falado aqui com a pastora que o tema era isso hoje, então é que vai morrer, né? Então eu creio assim, que Paulo ele começou a trabalhar esta palavra justamente sabendo, né, que ele ia chegar ao ponto de ser crucificado, decapitado, e como Jesus, né? Jesus teve a sua visão, Jesus teve justamente aquele momento lá no Getsêmani, e Paulo não foi totalmente ao contrário, mas Paulo ele fez o seguinte, ele se alegrou, como ele diz, morrer para mim é lucro. Então, para você ver, é a nossa palavra hoje. Eu tenho visto, amado, que todos nós, ninguém, se for perguntar aqui, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Poxa, nós temos uma raiz aqui de filhos, pais, né? Esposa. Quer dizer, ninguém quer ir embora. Mas eu sempre digo, vai chegar o momento, amado. Vai chegar o momento. Então, como se diz, não se prepara para a morte, porque a morte ela chega repentinamente. Mas, como Paulo falou, continue o seu trabalho com Deus, preparando a corrida para esse bom combate. Que esse bom combate é justamente isso que nós estamos fazendo. Pregar o Evangelho. Foi a ordem de Jesus, né? Pregar o Evangelho. Então, pregue o Evangelho para alguém, ou assim como nós estamos fazendo. Busque fazer alguma coisa, porque Paulo, assim como nós estamos fazendo hoje, que é tecnologia, que nós estamos fazendo justamente aqui uma live, Paulo era na carta. Né? Ele estava só falando, vou fazer a minha live. Então, escute aí, né? Lá em Coríntios, escute lá em Roma, escute lá, eu estou fazendo a minha live. Mas o que ele fazia, o que ele tinha não era carta, então ele mandava. Então, hoje não é diferente. Então, nós estamos hoje, como eu coloquei aqui, nós estamos combatendo esse bom combate, porque o nosso desejo é justamente que todos sejam alcançados, como a Bíblia fala, né? Quando todos forem alcançados, o Senhor Jesus vai voltar. Então, eu para finalizar, quero que você se inspire nessa palavra de Paulo e defina justamente essa palavra como o trabalho que você hoje está fazendo. Paulo se dedicou mesmo a escrever, a levar a palavra. Então, ele como missionário, abriu várias igrejas, e depois que foi preso, ele não parou. Então, hoje, muitos estão presos em quê? Estão presos nessa pandemia. Não deixe isso acontecer. Eu já estou aqui avaliando a minha escola bíblica. Ela vai ser online. Eu já vou definir aqui com o meu auxiliar, que é o James, para que a gente possa fazer. Isso eu acho que vai dar uma melhoria. Então é isso, estamos levando a palavra. Amém? Então foi isso que Paulo fez, foi para isso que o Senhor escolheu ele. E num dado momento ele sofreu muito, viu?
Ele sofreu muito. A gente sabe que ele foi apredejado, né, foi preso. Ele lá na ilha de Malta, ele foi mordido por uma cobra venenosa. Meu irmão, foi muita onda. Mas, né, como a onda do mar, bate e volta, era o que ele fazia. Ele batia e voltava, não tinha esse negócio. Então, eu, na deixa aqui do pastor Naldo, com esta palavra, convido você a combater esse bom combate, amém? Lá na frente, quando você estiver já no momento da glória, entregue a sua fé, amém? Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Eu vou passar aqui para a pastora Luísa, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, paz seja convosco. A gente faz uma viagem, né? Quando escuta uma palavra abençoada dessa. A gente... Peraí. Isso aqui é ao vivo, tá, gente? Quem sabe se enrola ao vivo. Pois é, a gente faz uma viagem, né? Escutando uma palavra dessa, né? A gente faz uma viagem, refletindo, pensando na nossa vida. E é uma palavra abençoada, uma palavra de fortalecimento mesmo para o nosso coração, onde a gente pensa, a gente respira fundo e a gente diz, temos que continuar. Temos que prosseguir, temos que continuar firme e forte em Cristo. A gente observa ali, ele passando para Timóteo, aquilo que ele tinha conseguido chegar ao fim, né? Era o final para ele, mas ele estava dizendo para Timóteo, agora continua, é com você. Você tem uma carreira, você tem uma caminhada para seguir, que você possa fazer tudo conforme eu estava fazendo. Então é muito interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, no final da carreira dele, quando ele estava preso, né, prestes a ser decapitado, ele faz essa observação, ele traz essa preocupação, né, com as igrejas que ele tomava conta, daquela prisão, ele escreveu várias cartas. Ou seja, ele continuava em guerra, mesmo estando com o seu corpo físico preso. Ele continuava na luta, continuava na batalha, e ele não deixava que nada desanimasse a fé dele. O que ele acreditava, o que era convicção para ele, né, a gente observa que quando ele praticava, né, a justiça da lei e que ele perseguia cristão, ele fazia isso com muita convicção. Então Jesus disse assim, é esse cara que eu quero para o meu time. É esse homem que eu quero, um homem determinado. Jesus gosta de pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas que vão para cima, né? A Bíblia fala que quem herda o céu são pessoas corajosas, valentes, que o tímido, ele não herda o céu. Né? Então, quando a palavra de Deus diz, está falando de timidez, está falando daquela pessoa que fica no seu canto, que não quer, né? Não faz. Então, Deus gosta de pessoas que vão para cima. Só que essas pessoas que correm atrás, que vão para cima, que lutam, elas vivem uma vida de guerra. Elas vivem uma vida de batalha, né? A gente escolhe na nossa vida, ou a gente vive uma vida pacata, sem fazer nada, sem operar obra nenhuma, ou a gente dá a nossa cara a tapa, né? A gente corre, a gente vai e enfrenta guerras, enfrenta tribulações. Como ele mesmo dizia, e ele falava muito a respeito das tribulações dele. Então, ele mesmo fortalece e ensina como sair do meio dessa luta toda firme, forte, sem negar a fé. Né? Ele mesmo enfrenta as tribulações e ele mesmo dá uma dica, né? Uma dica muito boa, como a gente conseguir vencer essas lutas, né? Aí ele fala que ele foi chicoteado, ele fala que do naufrágio que ele sofreu, de todos os sofrimentos. E aí a Bíblia ela diz assim mesmo, quem é que vence o mundo? Né? A Bíblia fala assim em 1 João 5, diz assim, quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, essa fé que o apóstolo Paulo tinha, Jesus Cristo é o Filho de Deus, fazia com que ele vencesse o mundo, porque ele estava ligado em Cristo. Ele estava conectado com Cristo. Aí a Bíblia fala que Cristo venceu o mundo e quem está ligado nele vence o mundo também. Querido, então, o segredo é muito simples.
Não importa quantas tribulações você enfrente, não importa quantos naufrágios você enfrente, né? Quantas vezes você seja chicoteado, perseguido, né? Você tenha que sair de diversas situações para não perder a tua fé, para não negar a tua fé. Não importa quantas vezes isso aconteça. O importante é continuar na presença de Cristo. É continuar ligado em Cristo, porque quem é que vence o mundo? Aquele que está em Cristo. Então ele vai e dá essa dica excelente, né? Onde ele reforça, dizendo assim mesmo: quem pode me separar do amor de Cristo? A fome? Será que se eu passar necessidade, passar fome, se eu estiver desempregado, isso pode me separar do amor de Cristo? Não. Por quê? Porque ele passou fome. Ele diz assim mesmo: eu sei ter pouco e eu sei também ter muito, né? E a gente observa que ele vivia várias fases da vida dele. Teve um tempo que ele passou necessidade, que ele passou fome. Isso não separou ele do amor de Cristo. Ele disse, então a fome não foi. Eu imagino naquele momento que ele escrevia isso para servir de bênção para mim e para você hoje, como já serviu de bênção para tanta gente, pelo fato dele ter anotado, que senão não tinha como a gente saber, né? Das palavras desse grande homem. Então, ele foi fazendo uma reflexão daquilo que ele vivia. Aí ele pensava, eu estou numa tribulação, numa luta, mas a fome me separou do amor de Cristo? Não. Aí ele pensava, às vezes que eu fui perseguido me separou? Não. Às vezes que eu estava no meio daquela tempestade, num barco, eu me separei do amor de Cristo? Não. Então ele fala, nem a profundidade, né? Nem a altura, nem largura, nem fome, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus. Não é essa luta que você enfrenta, essa tribulação que você enfrenta que pode te separar do amor de Deus. Não. É permanecer em Cristo, nada pode te separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos, né? Quando por nosso livre arbítrio e pela nossa livre decisão, nós decidimos que a luta foi grande demais, eu não consigo, então eu não quero mais estar em Cristo. Aí eu saio da presença de Cristo, eu vou embora, eu me afasto, como o filho pródigo fez. Aí sim, mas não foi tribulação que me afastou do amor de Cristo, foi a minha decisão de não continuar mais. Mas mesmo em meio à fraqueza, dificuldade, luta, quando eu decido, com aquilo que foi escolha minha, que Deus deixou a liberdade para eu escolher se eu quero ficar ou se eu quero partir. E quando eu escolho ficar, todas as outras coisas a gente vai vencendo. É de guerra em guerra, de luta, de batalha, a gente vai vencendo, né? Então, uma dica para você vencer é isso. É você estar ligado em Cristo, é você continuar na tua fé, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Continua. Ah, mas se a situação que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo no pecado, eu não sou digno de ir para a igreja, eu não posso ir. Eu quero dizer para você principalmente isso. Porque Jesus veio para nos lavar com o seu sangue, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus. Então, principalmente isso. Não te separa do amor de Cristo, né? Então, a dica é você continuar na presença de Jesus, para você ir nessa carreira que a gente começa quando a gente aceita Jesus como Salvador, a nossa carreira começa, né? E a gente não pode negar a fé, porque ele fala, eu guardei a fé. Negar a fé é quando você deixa aquilo que você acredita e você vai embora. Aí você negou a sua fé, você desistiu. Então, ele não desistiu em momento algum, ele guardou a fé. Jesus é o Filho de Deus, eu preciso alcançar a minha salvação. E ele continuou lutando por ela, né? E aí ele foi passando várias tribulações e também nos dá uma outra dica maravilhosa, né? A outra dica dele é assim mesmo. De todas as lutas que a gente enfrenta, ele diz assim mesmo, né? Telefone, coisou aqui a minha mente. Mas amém. Ele diz assim mesmo, como eu faço para prosseguir? Lembrando que eu não sou o único que enfrenta essas tribulações. É uma segunda dica para você. É uma segunda dica para mim também, né? Ele diz assim, eu olho para os meus irmãos e eu observo que no mundo existem várias pessoas passando pelo que eu passo. Querido, eu digo até que quando a gente olha para o mundo, a gente observa que tem pessoas passando luta maior do que aquela que a gente está passando.
Às vezes a gente tá triste por alguma situação ali, e tem pessoas que a situação dele é muito mais difícil, é incomparável com a nossa. Como diz aquele ditado, né, que tem lá no mundo, aquela reflexão que tem lá no mundo que diz assim mesmo. Um cara estava querendo uma coisa assim, eu não me lembro direito, ele queria ter, eu acho assim, ele queria ter uma bicicleta, né? E o sonho dele era ter essa bicicleta, mas depois ele olhava o outro que não tinha perna para pedalar, algo do tipo. Às vezes a gente está querendo algo que para o outro é muito maior o problema. A dificuldade para o outro é muito maior. Quando eu olho que o sonho do outro é andar, e o meu é ter um carro, uma bicicleta, uma moto, e o outro que não tem uma perna, aí eu observo que a luta dele é maior. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa reflexão. Ele era um cara muito sensível ao que estava acontecendo à sua volta, né? Ele era muito observador. E ele olha e diz, tem pessoas passando por tribulações também. Aí ele fala, lembra que no mundo tem várias pessoas passando por isso também. Então fica firme, porque a guerra é para todos, a luta é para todos. Mas a salvação também é para todos, né? E isso animava ele, isso fortalecia ele, animava a fé dele a perseverar e a continuar. Então que você possa guardar no teu coração essas duas dicas, que elas são maravilhosas para nós chegarmos até o final, ao dia de Cristo, aperfeiçoados em Cristo. Porque diz a palavra do Senhor em 1 Filipenses, assim mesmo, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou seja, nem toda a vida do apóstolo Paulo foi aquela firmeza toda como no dia da morte dele, né? No dia que ele morreu, ele estava ali crente que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas nem toda a caminhada dele foi com aquele pensamento, não. Porque teve uma época da vida dele que ele dizia assim mesmo, quando eu penso fazer o bem, o mal eu já pratiquei. E ele dizia que ele vivia em guerra, né? Onde ele escreve ali, colocando a armadura do cristão. A gente observa que ele vivia uma guerra constante o tempo todo. Quando ele passa aquela armadura de Efésios 6 para a nossa vida, a gente observa que ele também tinha suas limitações, tinha suas fraquezas, mas que o Senhor cumpriu a palavra de Filipenses e foi aperfeiçoando a boa obra que era o apóstolo Paulo. A obra que Deus trabalhava era o próprio, era aquele cara que Deus trabalhava. E quando chegou no final, ele disse assim, agora a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz, né? É aquele que julga as nossas causas, que observa a nossa vida, é aquele que nos redime, é aquele que não desiste da gente, que traz a gente de volta. E assim foi com a vida de todos, né? Foi com a vida deles, foi com a minha, foi com a sua. Então que você possa guardar essa palavra, que o Senhor ele vai aperfeiçoando tua vida, né? Quando chegar o dia de Cristo, você com certeza não é mais a mesma pessoa que você foi quando começou a carreira. Que nessa carreira da vida, a nossa tendência é caminhar para o céu, é subir, né? Então que você não desista em primeiro lugar da tua salvação, porque no final desse versículo, o que enfatiza é exatamente isso, né? Ele diz assim mesmo, a coroa da justiça. Coroa da justiça significa que ele conseguiu a salvação dele, né? A gente quer mudar de vida, quer milagre, quer isso, quer aquilo, quer. O Senhor faz. Mas a gente não pode perder o foco, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então permaneça na tua fé em Cristo, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém? Vou passar para a Jennifer agora. É que a Jennifer ela fala que a gente vai passar aqui para o missionário aqui, amém? O Rubens, amém? Receba. Amém, glória a Deus. Boa noite, que a paz seja convosco, que Deus possa estar falando tremendamente aí no teu coração, através da vida desses pastores de Deus aqui, que falam coisas tremendas mesmo. E fica fácil falar de Paulo, né? Fica fácil falar de Paulo. A Bíblia fala que se tu instrui o sábio, ele se torna mais sábio ainda, né? E a gente vai ver a história de Paulo. Paulo era doutor da lei, né? Foi instruído por Gamaliel. E tem um trecho ali que cita a sabedoria de Gamaliel perante os apóstolos ali. E por aí a gente já vê quem ensinou Paulo, né? E o seu discípulo não era diferente.
era perfeito assim em sabedoria, só que faltava algo para ele. E Jesus se manifestou para ensiná-lo. Quando Jesus no caminho de Damasco ali se manifestou. Olha a sabedoria. Eu vou conjecturar com o que aconteceu hoje pela manhã, se eu não me engano. Eu estava com a minha esposa, nós saímos para caminhar de manhã. E quando nós chegamos, eu vi uma louça suja. Eu falei, eu tentei tirar esse sujo dessa panela e não consegui. Eu acho que foi você que sujou. Ela falou, não. Eu digo, não, amor, acho que foi você. Aí ela pegou, não, amor, foi você. Eu digo, não, amor, isso estava desde hoje de manhã. Só que ela falou, não, eu peguei a outra. Aí eu digo, ah, tá. Ela me explicou, eu fui entender que não tinha sido, ela tinha pego outra. E aquela realmente quem tinha sujado era eu no outro dia. Aí eu, com sabedoria, eu não vou falar que era ela, eu entendi que era eu realmente que tinha sujado. E Paulo foi, olha a conjecturação, Paulo foi a mesma coisa no caminho de Damasco. Ele pregava contra Jesus, ele perseguia os de Jesus, mas quando o próprio Jesus falou, Paulo é assim, aí quando ele caiu cego, ele falou exatamente assim, quem é, Senhor? Falou, sou eu, Jesus, quem tu persegue? Ele pega e fala assim, duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Fala que imediatamente ele começou um jejum de 3 dias, não foi? Olha a sabedoria. Agora, por que a sabedoria? Porque abriram-se, quando as escamas ficaram nos olhos dele ali, materiais, espiritualmente abriram-se os olhos dele. Porque ele passou a acreditar no homem que ele perseguia. Ele falou, eu estou perseguindo. E eu vi assim um fundo de verdade, mas não queria acreditar. Quando Jesus falou, ele passou a acreditar. E começou a se consagrar. E ele era sábio. Por isso, quando tu instrui um sábio, como ele foi instruído ali pelo próprio Jesus, ele se tornou mais sábio. Aí ele foi trabalhar para Jesus. Aí ele usou toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, aquela instrução da lei, ele uniu com as palavras dos profetas. Ele foi ligando. E foi vendo que aquele homem verdadeiramente era o Cristo. Aí ele foi viver essa carreira que ele fala que no fim dela eu acabei minha carreira e guardei a fé. O Paulo assim, ele era o apóstolo, né? Porque o discípulo é aquele que é ensinado, o apóstolo é aquele enviado com autoridade. E Paulo, ele foi enviado com autoridade. Todos foram apóstolos, Pedro, João, porque depois que Jesus foi, eles viraram apóstolos, porque eles passaram a ser enviados com autoridade. Até então eles eram discípulos. E Paulo foi o apóstolo. Aí ele fala muitas comparações com o tempo, como a pastora falou aí, com o exército romano. Ele fala sobre a armadura. Ele fala sobre a couraça da justiça. Eu estava lendo outro dia e vendo, ele descreveu a armadura romana ali, na passagem que ele fala da preparação, né? Então Paulo, ele usava os exemplos que ele tinha, como nós comentamos aqui. Se ele tivesse internet, ele ia usar muitas coisas, entendeu? Porque ele era sábio, e a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, como todos falaram aí. Vamos ter perseguições? Vamos, mas quando amados, o Espírito Santo, ele se apodera da vida de um homem, como se apoderou da vida do Paulo, como se apoderou da vida dos apóstolos, quando Jesus veio ali e soprou sobre eles o Espírito Santo, a coisa foi diferente, a coisa muda. Tu passa a enxergar, a tua perspectiva de vida, pastor, é diferente. A gente estava comentando ontem sobre sua filha, e eu tenho certeza, porque eu vivo isso, que a senhora não faz nada do que faz, e nenhum de nós aqui, por conta de trocas, não. É porque algo maior nos constrange, algo maior nos leva a fazer isso, sabe? Sem querer nada em troca. Eu acho que o verdadeiro conforto do nosso coração é saber que nós estamos fazendo o que Paulo mesmo falou. Te apresenta a Deus, eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente vive isso, a gente quer se apresentar como sacrifício. E o sacrifício, ele é morto. O sacrifício, ele padece.
E ele compara a gente com sacrifício. Apresenta como sacrifício vivo. Então, porque tu está vivo, mas tu está sofrendo. Tu está sofrendo as aflições, como Paulo fala, sofre as aflições de Cristo, é participante das coisas de Cristo, e tu sente prazer. E é diferente do prazer de sentir dor humana, que é o masoquismo, que tu sente prazer com dor, não. A gente sente prazer espiritual em saber que tu está fazendo certo, independente das afrontas, dos levantes, do que vão falar ou do que deixam de falar. O salmista fala ali que, o próprio Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, dizendo todo mal a vosso respeito por causa do meu nome. Então a gente enfrenta isso. Infelizmente a gente enfrenta isso em todos os lugares, não é só no mundo, nem em todos os lugares. E como a senhora falou, pastora, vem para a igreja. Por quê? Porque não se sinta incapaz. Não se sinta incapaz porque você é incapaz. Eu te levo em outra palavra agora, que é aquelas: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Paulo foi um escolhido. Ele fala assim, Jesus fala assim para ele, para Ananias, o pastor falou, quando o pastor falou, me veio na memória. Como é a diferença do chamado e do escolhido? O chamado é aquele que com a boca ele confessa, com o coração ele crê, e ele será salvo. A Bíblia fala, ele é chamado, ele foi chamado. Agora o escolhido é diferente. Jesus falou assim: vai, porque ele quer que fale, ele é para mim varão escolhido. Ele é escolhido. E ele vai ver como é padecer pelo meu nome. Então ele era escolhido. E para você ser um escolhido, basta você dar o primeiro passo. Deus, quando ele te chama, ele já viu algo em você. Ele te chamou através do seu sacrifício. Agora, para ele te escolher, depende da tua disposição. Depende do que você quer fazer para Jesus, do que você quer fazer. Ou você quer ficar sentado no banco da igreja, ou você quer ficar recebendo, ou você quer sentir isso que nós sentimos. É diferente. Eu creio que todos sentimos aqui. Tu fazer as coisas para Deus e se alegrar por ver as pessoas sendo tragas até ao Evangelho. Isso é o maior prazer do Espírito que habita em nós, que é do Espírito Santo. É quando a pessoa ela é traga para o Evangelho e tu sente prazer em cuidar, tu sente prazer em estar do lado, independente do que está acontecendo na tua vida. Todos sabemos do problema que a nossa pastora passou, mas ela está aí. Em nenhum momento eu vi no dia, como ser humano que ela é, ela se abateu. Depois ela estava aí fazendo a obra independente de tudo. E eu te digo mais, independente do pior que não aconteceu, eu creio que ela estaria hoje aqui conosco. Eu creio, porque o Deus que ela serve é o mesmo. Esse sentimento que ela tem é o mesmo que eu tenho, e é o mesmo que Paulo tinha naquela época. Como eu falei no outro dia aqui de Noé era melhor? Não. Ele apenas se dispôs e Deus achou graça a ele. Da mesma maneira somos nós. Nós nos dispomos e sentimos prazer como Paulo sentia prazer. Então é a diferença do chamado e do escolhido. Tu já foi chamado. Põe isso na tua cabeça. Já foi chamado pela medida de graça que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, como nós lemos outro dia. Mas escolhido, aí é você que vai decidir. É você que vai decidir o que vai fazer para Deus. É você que vai decidir se você vai fazer a diferença ou se não. Você vai ficar aí, você vai se acomodar e vai combater, e não vai combater o combate. Paulo ele compara também, ele faz a comparação com o exército quando ele fala assim: todo aquele que milita não é digno de receber a coroa se não militar legitimamente. É comparação com o exército romano ali que ele faz. Então, você quer militar legitimamente ou não? Você quer ser fã do exército que está fazendo aquela obra? Amém, amém, amém. Mas eu te digo uma coisa: mais prazer há em dar do que em receber. Então é por isso que eu te convido a experimentar esse prazer, o prazer de dar, de dar, que você, quando você recebe, é do Espírito Santo. Por isso que é o prazer, né, pastora?
Então Paulo era assim. Por isso que Paulo, nas prisões dele, ele encerra a carreira dele falando assim: eu combati um bom combate. Em vários livros, se nós formos ler, pastor, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele fala assim: para não ter me gloriado de ter percorrido uma carreira em vão. Em vários livros ele fala dessa forma. Ele encerra dessa forma. Por quê? Porque ele tem certeza que ele, como um soldado de Cristo, ele combateu um bom combate. E por isso, como eu falei, ele foi o apóstolo. Apesar dele não ter andado com Jesus, mas ele realmente fez a diferença. Ele fez a diferença. Passa aqui a palavra para o nosso amigo aqui, que vai trazer outro olhar dessa mensagem aí. Amém. Eu tenho a citar, né, que falaram tudo, né, de Paulo aqui, cada um falou um pedaço que foi bem explicado, né. Eu vou trazer algo assim, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu estava pensando aqui, desde o momento da palavra com o pastor Naldo, que esse versículo ele é forte e ele é bonito, né, é lindo. Diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós estamos no momento do combatendo o bom combate, né. A gente sabe do momento que Paulo, ele acaba a carreira, no momento que ele vai, né, ser ali naquele momento morto, né? Vão matar ele ali como mártir. E guardou a fé. Ele resume tudo, né? Porque ele guardou a fé. E é incrível, eu estava olhando aqui a transformação, né? Porque como também aqui o obreiro Rubens falou, que todos nós, um dia a gente foi assim, vamos dizer assim, não como Paulo, né? Um que assassinou, matou cristãos, mas nós tivemos a nossa vida errada, né? Tivemos no momento do mundo, o momento que a gente fala, né, que é de erros, vivendo no pecado. Mas o Senhor, ele fez uma transformação na nossa vida. O pastor citou também, todos citaram aqui, o Rubens também, sobre que ele pregava o evangelho, tinha que andar, caminhar, e não era pouco, né? Tinha que escrever cartas e, inclusivemente, nos últimos dias da sua vida, preso, né? Continuando escrevendo cartas e mesmo assim continuando fazendo a obra. Preso. Amém? Então a gente vê que era muito difícil antes pregar o evangelho. Hoje, a gente até conversa com o pastor sempre fala também que hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem a internet aqui, ó, como nesse momento, a gente está com a porta da igreja aberta, tem lugares que não é permitido, em alguns países, né, alguns lugares não é permitido. E naquela época lá, a gente sabe que antes de Paulo se converter, quando ele era Saulo, né, ele matou muitos cristãos. E a gente poderia olhar pelos olhos humanos assim e dizer que ele era descartável aos olhos de Deus, que Deus não ia usar um assassino que matava aqueles que pregavam o evangelho e a palavra de Deus. E hoje o mundo ainda tem pessoas que olham para a pessoa, para o assassino, para o homossexual, para o macumbeiro, para todas aquelas pessoas, como diz o pecador, e diz que não é digno, que não tem jeito, ou que acha que nunca vai, aquela pessoa pode ser alguém para Deus. E a gente sabe que é desses que o Senhor mais usa, é daqueles que o Senhor mais, os que ganham mais almas, são esses tipos de pessoas que são transformadas, que tiveram uma vida de feiticeiro, de macumbeiro, de lésbica. E eu tenho testemunho, eu vi testemunho, já ouvi pregação de pessoas desse tipo. E Deus transformou mesmo com a vida de Paulo. Aqui cada um tem um testemunho, a gente não pode falar hoje, né? Mas vamos ter um tema assim de testemunhos breves. Mas é isso que nos fortalece, é isso que nos faz ver que Deus existe. Amém? Então é muito gratificante, né? Hoje nós temos um convidado especial, está ali nos bastidores, né, Rubens? Aceitou, como é o nome dele? Ellerson. Ele aceitou Jesus quando? Domingo retrasado, né? Se quiser, se ficar bem aqui sentado do lado, pode aparecer, tá? Para você ver aí. Então, tem visto aqui, aceitou mesmo, né? Então, a gente sabe que é mil maravilha, a melhor coisa do mundo é servir a Deus, é ter aceitado Ele, e tu fez a melhor escolha da tua vida, Ele está bem ali. A gente vai saber que quando a gente está no mundo, né, falando para o Erles, parece que tudo é melhor. Eu já ouvi até pessoas que são evangélicas há alguns anos e diziam assim, quando eu estava no mundo, eu não tinha esses problemas, minha vida não era assim, tanta coisa, tanto problema, e tipo dizendo que era melhor a vida do que na vida servindo a Deus.
Só que eu falei uma coisa, um porém. Antes, o mundo ele é uma ilusão. O diabo ele vai te dar, vai mostrar que aquilo ali está mil maravilhas, né? É uma alegria, uma felicidade, uma vida ali mentirosa, enganosa. Mas quando a gente vem, o diabo, perdi para Deus, perdi para Jesus, né? Aceitaram. O que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer da nossa vida, né? Ele tenta, porque eu digo, ele não vai fazer. Ele tenta fazer as tripas corações lá, ele não para, como diz o diabo, não para, né? Ele todo o tempo está trabalhando para tirar você do caminho de Deus, para tirar a gente do caminho de Deus. Mas quando a gente procura mesmo viver, a gente procura ler a palavra, orar, buscar mesmo esse Jesus maravilhoso ao qual a gente aceitou, assim como o Paulo, quando ele teve aquela visão, que ele teve aquela conversão, foi para ir e nunca mais voltar. E ele sabia que ia ser difícil, né? Que a palavra que você falou, eu me esqueci agora, que ele falou que ele sentia. Era uma ferramenta de açoite, né? Que eles usam, o exército romano. O quanto ele ia sofrer por amor do meu nome. Pois é, o quanto ele ia sofrer. Então, ele já sabia que ele ia sofrer por isso. Mas ele tinha certeza que iria valer a pena. Amém? Então, eu quero que você, que talvez aí, eu estou falando isso aqui porque eu tenho lembrado aqui de umas pessoas que estavam pensando em desistir, e a gente conversou, foi agora recentemente, sabe? E eu até conversei com uma pessoa ontem, que é até membro da igreja, e eu falei para ele, e disse para ele, olha, ele se dizia desmotivado, sem vontade de vir para a igreja, de desistir. Eu disse assim, e hoje, para a glória de Deus, ele voltou, né? O pastor conversou com ele, o pastor conhece, o outro amigo, eu conversei com ele, e eu disse, olha, esse momento aí, tu tá tendo agora. Se não tivesse agora, tu poderia ter mais lá na frente, esse momento de desânimo, de vontade até de desistir, chutar o balde e largar tudo. Mas é bom que você passou e você voltou, você entendeu, e é assim que vai ser. Sempre vai ter os desafios, vai ter os momentos difíceis, mas tu tem que entender a Jesus, tem que entender a Deus, né? A gente precisa entender a Ele um pouco. A gente vai entender tudo, mas a gente precisa buscar entender. A gente sempre, eu aprendi aqui também com o pastor White, que ele falou assim, a gente nunca tem que perguntar o porquê para Deus, mas sim o para que está acontecendo, para que é a situação, porque alguma coisa tem aí. Amém? E às vezes as coisas não vêm logo assim, como eu disse, tudo no prato, assim, tudo na mão para a gente. Precisa acontecer alguma coisa, para que a gente precisa passar por algo, para que a gente possa aprender, que a gente possa amadurecer. E esse é o meu resumo, né? Porque a gente tem um tempo curto, daqui a pouco já temos que estar saindo para um outro compromisso, mas que você continue aí firme e forte. O irmão que está aqui com a gente também presente aqui, presencial, ao vivo, né? Continua aí nessa corrida, porque é uma corrida pela fé que nós temos, né? Que a gente sabe que a gente está em busca de uma coroa, né? A vida eterna. Está aqui o nosso amigo, irmão, obreiro, que está em boas mãos. Tem o Márcio, tem o Miller, tem uma galera boa, a pastora Luísa, a Jennifer, que são de lá, né? Tá em boas mãos, em nome de Jesus. Daqui a uns tempos, né? Um tempo tá aqui com a gente, né? Deixa Deus te usar, te foca mesmo em aprender as coisas de Deus. A gente pensa assim, poxa, eu nunca vou poder falar, eu sou tímido, nunca vou conseguir isso, aquilo, mas Deus aí nos surpreende, porque o dom ele é de Deus, amém? E ele transforma, assim como ele transformou Paulo, ele transforma a nossa vida da água para o vinho, amém? Então essa é a minha palavra, que você continue firme e forte, você também, se você está passando por algum problema, até pensando em desistir, não desista, porque vai valer a pena. Antes de nós, do pastor, quase encerrar a palavra que eu mostrei estava tocando fundo musical e eu mostrei uma imagem, né, de Paulo. Apareceu, eu não coloquei, eu botei lá o fundo musical e embaixo estava a imagem de Paulo assim já do filme. Aí está lá, viver é Cristo, morrer é lucro. Estava a palavra lá embaixo, amém? Então viver é Cristo, morrer é lucro porque a gente sabe para onde nós iremos, amém? Então passa a palavra agora para o pastor, novamente em nome de Jesus. Vou falar mais uma hora aqui, uma horazinha. Olha só, antes de falar em convidado, só
uma coisa, senão eu me esqueço e você não sabe, né? Eu preciso falar para você. Alguém chegou comigo, estava falando um negócio do mundo aí, e disse assim, poxa, eu sonhei, evangélico, eu sonhei, mas ele não jogou, eu sonhei com touro, apareceu o touro, que negócio todo. Aí, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo no jogo do bicho. Aí, ele disse mesmo, e eu fui ver, rapaz, depois do resultado, que foi que deu, perguntei lá, como eu não sei nada, disse, ei, qual é o número do touro, o que foi que deu? O cara disse, deu touro. Eita, se eu tivesse jogado assim 50, 100 conto, eu tinha ganho. Eu digo, não faça isso. Não faça isso porque eu tenho uma experiência muito grande dali. O diabo te dá, se ele te der 1.000, ele vai te puxar 5.000. Não faça isso. Ignore isso. Não jogue. Se você sonhou, se você isso, aquilo, outro, ignore. Porque isso é coisa do inimigo. Não, mas eu não joguei. Eu digo, dá bem, não jogue não. Não jogue porque ele vai te dar, porque ele vai te cobrar. Então, acontece assim desse jeito, né? Em que eu ouvi aí, o mundo te dá muito, mas aí te cobra muito mais. E aqui é diferente. O Senhor te dá muito, muito mesmo. Mas Ele te cobra o suficiente que você pode fazer. Não te cobra mais do que tu pode. Como diz, nenhuma carga é dada a nós que nós não podemos carregar. Quem que dá essa carga? Jesus. Olha, tu vais, carrega, e eu estou aqui, troca comigo. Troca comigo. E lá no mundo não. No mundo o diabo vai só colocando na tua costa, mano. Só colocando. Então, veio logo a mim e eu disse, poxa, vou dar essa palavra, né? Então, era só isso. Eu não vou até 1 hora. O David também falou uma coisa, né, do testemunho, né? Uma live de testemunho. Uma live de testemunho, 1 hora para cada. Só isso? Ah, meu irmão, então, se for 1 hora para cada. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. Pois eu queria só, antes de falar dos comentários aqui, né, só falar um pouquinho, 2 coisas só que faltou aqui. Sabe, amado, essa carreira, né, que o apóstolo Paulo ele fala tanto pra gente, eu comparo assim como um atleta de atletismo, né, que ele tem que chegar do outro lado para conseguir o seu troféu. Assim é a carreira dele, assim é a nossa carreira no reino de Deus. A gente precisa chegar lá do outro lado para conseguir a nossa vitória e o nosso troféu. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele também teve que combater contra si mesmo, contra si próprio, a sua vontade. E isso acontece muito conosco. Às vezes aquela confusão dentro de nós, que o missionário James estava falando, que pessoas às vezes sente vontade de desistir, sente vontade de parar, né? Por causa o reino de Deus, ele tem essas coisas, meu amado. Você vive de batalha, de combate, porque se fosse fácil, não era de Deus. E quero deixar para você que você consiga alcançar o seu objetivo, que é a coroa da vitória nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero falar aqui das pessoas que já estão conosco. Aqui, muitos aparecem aqui, mas nem todos aparecem aqui comigo. Aí o James vai falar dali. Eu vou começar aqui com a irmã Luciene Nunes. Ela fala aqui que o Senhor é uma bênção, o Senhor é santo. Maria José Gibson. Que maravilha a palavra do Senhor. Deus abençoe a senhora nessa noite. E o meu amigo Daniel está conosco desde o início. Deus te abençoe, Daniel, nos abandonou, mas eu te amo assim mesmo. se mudou, Daniel. E Jackson Leig, linda pregação.
Muitas pessoas já entraram, já saíram. Está aqui também a minha cunhada, está pedindo, manda um abraço para mim. Deus abençoe, sinta-se abraçado, minha cunhada. Deus abençoe a sua família aí. Também está com a gente o Ruivo Reis. Ele está dizendo aqui, boa noite, a paz seja com todo. Deus abençoe a tua casa aí. Meu amigo Robson Cacaio está dizendo que o programa está uma bênção. Deus abençoe a tua família também. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida aí, meu amigo. Consiga tomar uma direção de Deus na sua vida. E que Ele possa te abençoar poderosamente. A minha esposa, vou mandar um abraço para ela, Neide. Deus abençoe aí a tua casa, a tua família também. E ela está dizendo, olha, a pastora Rosângela está assistindo, mas eu não estou vendo aqui, mas deve estar lá com o James. Pastora Rosângela, Deus abençoe a sua casa, seu ministério aí, grandiosamente. Tem também um aqui que é Pastor Wellington. Amém. O Cacaio, ele está falando aqui, glória a Deus, muito bom, aleluia, é uma bênção. São essas pessoas que estão aqui conosco. A Lene é a minha cunhada, a Lene Pinheiro. Um abraço, sinta-se abraçado, Deus abençoe. Um abraço aí no José, que é o seu filho, ele também assiste. Coloca no telão lá na casa dele, fica assistindo no quarto com a família toda. Ele coloca, bem pequeno ele, José, tamanho. Ele disse, tio, eu estava assistindo vocês lá. Então, continue assistindo, Deus te abençoe aí, meu sobrinho. E o Daniel está falando, olha, James, não abandonei não, ninguém. Estou no aguardo aí do Minuto com Deus, olha, amém. Então essas são as pessoas que estão conosco. Deus possa fazer um grande milagre na vida de cada um de vocês, no seu lar, que possam curar, libertar e transformar a sua vida. Irmã Leide, amém. Junielson, Obreiro, era Junielson, Obreiro, Junielson. Antônia Guimarães, é lá do interior que a gente estava falando naquela live passada, ela estava assistindo conosco. Ela é lá quase do Maranhão, ela está assistindo conosco. Deus abençoe. A minha cunhada Lene está falando aqui. Deus abençoe a todos vocês. Esse programa é abençoado. Também a minha esposa, Edneide, minha esposa, estão assistindo todos. Já falei dele, o Ruivo Reis, né, está conosco desde o início aqui também. Deus abençoe cada um. Jackson, já falei no Jackson. Jackson, obrigado por assistir. Acompanhe. Segunda-feira a gente está de volta, né, James? A gente vai dar um aviso depois aí. E continue ligado conosco. A Maria José, já comentei, ela falou que amei e eu recebo. Então a gente falou logo no início do nome dela aqui, né? A gente... Não. Ederaldo Bessa, Deus abençoe tua vida. Ederaldo, obrigado por assistir esse programa. Márcio Furtado está conosco. Ele estava pedindo desculpa, comentou pedindo desculpa por não ter poder de estar aqui conosco, mas ele queria que a gente deixasse Deus usar cada um de nós para falar do ministério de Deus. Deus abençoe cada um que está nos assistindo, que está conosco aqui. Pessoas que estão entrando ainda também, né, James? Fabiana Silva, eu também acho que é lá da igreja modelo 1 ela é lá da igreja da pastora que veio pregar aqui, James, como é a Mendarina, né? Ela é de lá, essa abençoada é de lá. Que Deus abençoe. Silene, não conheço, mas que bom que você está conosco nessa noite. Queremos agradecer profundamente cada um que entrou conosco. Vocês continuem conosco todos os sábados, que tem uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua casa. Continue assistindo e compartilhando cada um para a sua família, para os seus amigos, que tem muito de Deus ainda para passar para cada um de vocês nessa noite, amém? Vou passar para o pastor e que você possa ouvir e ficar atento no que ele vai falar aí, que tem mais bênção para vocês em nome de Jesus. Bem, mais uma hora? Bem, primeira coisa se inscrevam, amém? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Para que é o que eu digo, para você nos ajudar e nós podemos ajudar você, amém? Então se inscreva lá,
Vá lá, o James já colocou lá.